Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e negócios. E nesse podcast eu trago especialistas, executivos, pessoas que tiveram muito resultados nas suas trajetórias profissionais, nas suas trajetórias empresariais, mas eu sempre falo que uma carreira ou negócio de sucesso é quando conecta propósito, protagonismo e performance. E eu entendi que você precisava ter acesso a uma mensagem. O meu time faz uma curadoria muitíssimo grande para que a gente traga convidados que realmente vão fazer a diferença na tua vida consumindo esse episódio. O título do podcast de hoje É Possível Ir Além? O poder da superação com leveza, estratégia e autenticidade. A minha convidada de hoje perdeu 95% da sua visão aos 29 anos. Hoje atua como mentora, como palestrante, master coach, consultora, trabalha cultura empresarial, sendo especialista em liderança e autoliderança. Criou um método chamado SISU-BR. É uma abordagem inédita no Brasil, baseada num conceito finlandês, que significa a força interior para seguir em frente, mesmo diante de adversidades. Para você ter uma noção, a visão que ela tem hoje é muito maior do que a capacidade que os olhos dela têm de enxergar. E eu não tenho dúvidas que ao final desse podcast isso vai acontecer com você. Ela tem 5% de visão, mas isso pode gerar uma transformação. Expandir a tua visão do mesmo jeito que ela fez com ela e talvez até mais, por toda a experiência que ela carrega. Elaine Assato, seja muito bem-vinda ao Profissional Cast. Muito obrigada, Rodrigo. É uma honra, um prazer estar aqui com você. Eu confesso que eu não sei se eu estou preparado para esse podcast. A tua história ela é incrível. E eu queria começar pela pergunta: é possível ir além? É possível ir além. É possível ir além. Todos nós, Rodrigo, nós temos uma história de vida que nos faz acreditar em algo maior. As pessoas têm um sonho, elas têm um objetivo, elas têm uma meta. E o que elas precisam saber para poder concretizar tudo isso é que elas também podem. Quando a gente traz no livro a mensagem "É possível ir além", a gente não está falando sobre uma ideia superficial, subjetiva apenas. A gente está apresentando um método, um caminho, que a gente não diz que é só fácil ir além, mas que é possível. Acredito que a minha mensagem, ela tem muito a ver com isso, porque a minha empresa, ela se chama Valem Consultoria e Treinamentos. E esse nome Valem, ela diz, é como se eu dissesse para as pessoas, vá além, você pode, né? Então esse é o poder da superação com leveza, estratégia e autenticidade. Como ficou tua cabeça quando tu perdeu a tua visão? A minha cabeça ficou bem confusa. Eu tinha 29 anos, tinha uma posição de gerência em uma empresa multinacional. Me considerava uma mulher independente, forte, empoderada, uma palavra da moda, mas é o que me vem à mente para retratar a vida que eu vivia viajando pelo Brasil, tomando decisões na empresa, decisões de negócios. Eu sou formada em ciências contábeis e a minha posição era muito relativa à área administrativa da empresa. E quando eu perdi a visão, tudo aquilo que eu sabia fazer, eu já não conseguia mais. Então, eu fiquei com um sentimento muito de inferioridade, uma baixa autoestima. Além da perda visual em si, que já traz uma dificuldade muito grande, os médicos não sabiam por que eu estava perdendo a visão. E ela perdia gradativamente, porém de uma forma muito acelerada. E tinha Isso alguma coisa na tua família, alguma coisa nisso, ou não, foi... não tinham questões hereditárias. Foram feitas várias pesquisas nos médicos do Brasil, principais médicos da área. Fui para o exterior também, fui assim, revirada para poder ter esse entendimento. E eu acho que tem um entendimento que só o nosso coração nos traz, só a nossa fé nos traz, só Deus que nos traz. Mas quando a gente está passando por um momento muito difícil na vida, é muito difícil a gente conseguir perceber isso tão rápido. Eu falo que eu orava o tempo todo dia, toda hora, mas não era uma oração assim, realmente a do meu coração, era de um desespero muito grande, sabe? Porque é desesperador.
Todo dia você abre os olhos, você acorda, a primeira coisa que você faz é abrir os olhos de manhã. E quando eu abri os olhos, eu acordava, eu estava enxergando menos, e no outro dia menos, e no outro dia menos. Até que chegou um ponto que foi muito difícil, eu já não sabia mais por que eu estava vivendo aquilo, e nem por que eu estava vivendo aquela realidade. Eu me afastei das minhas atividades profissionais, voltei para o interior, eu morava em São Paulo, e aí eu fiquei mergulhada em um sofrimento grande, mas sempre buscando, sabe? Assim, acho que teve uma coisa que eu nunca permiti que se distanciasse da minha vida, era uma esperança, não de esperar que algo acontecesse, mas de acreditar que ali havia alguma coisa que ia despertar uma luz, algo que ia me tirar daquilo. Eu não sabia como, não sabia quando, mas eu nunca perdi a minha fé. Eu acho que isso que fez com que, após um ano nesse processo, eu começasse a buscar alguma coisa que me trouxesse de volta o sentido da vida. Porque se aquilo que eu era, né, a representatividade que eu tinha aos 29 anos, você se torna bem-sucedida naquilo que você faz, aquilo te dá uma referência do que você está vivendo e você pensa, legal, as coisas estão dando certo para mim. Só que quando você é retirado desse mundo de status e de carreira, que é tudo aquilo que você tem quando você é jovem, então você se pergunta: para que que eu existo? Qual é a utilidade que tem a minha vida? Então, nesse processo, eu comecei simplesmente a buscar, né, o que que eu poderia fazer. Eu estava vivendo um momento onde tudo tinha que chegar até mim. Um prato, eu ia almoçar, tinha que chegar um prato de comida, tudo aquilo que eu queria fazer, alguém tinha que me servir. E o que eu mais queria era servir alguém, servir o mundo. Havia um chamado dentro de mim, não era uma coisa tão romantizada assim, mas era um sentimento que eu tinha. Como é que eu posso servir as pessoas? E aí foi uma busca, foi um processo, mas que me trouxe aqui hoje, depois de 15 anos que isso aconteceu. Quais eram as perguntas que tu fazia para Deus nessa época? As primeiras não foram as melhores e nem foram as que me tiraram dali. Mas, para ser sincera, eu perguntava: por que eu? Por que comigo? Por que agora? Eu sou uma pessoa que trabalho desde os 15 anos de idade. Eu estudei, paguei meus estudos, me formei. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, eu gosto de aprender. Eu fui buscar um trabalho, então eu comecei a progredir profissionalmente, mas muito pela minha dedicação. E quando finalmente parece que você chega a um nível profissional onde você fala, nossa, agora a coisa vai, né, deslanchar mais, vai acontecer. Então, hum, aquilo me tirou, é como se a sensação que eu tinha era como se um tapete tivesse sendo puxado de mim. Eu tinha acabado de comprar um carro zero, e é uma coisa muito legal quando você é jovem, você tem algumas coisas que você quer fazer, e eu até então não podia comprar um carro porque eu estava investindo na minha carreira, nos meus estudos. E aí você pensa assim, tá, agora é hora, vou, né, comprar um carro. E esse carro eu não cheguei a dirigir por um mês, assim, depois que eu tirei ele da garagem, da concessionária. Então, eram umas coisas que me passavam pela cabeça. Só que o que eu mais entendi, Rodrigo, é que quando as perguntas mudam, as respostas, você encontra as respostas. Você sai daquele modelo mental em que te faz procurar problemas, aonde está a causa, porque era ali que eu estava direcionada, né? O que está acontecendo? Os médicos não encontravam, eu queria uma resposta para isso, e nem essa resposta eu não tinha. Por que isso está acontecendo? Nem clinicamente, né? Eu não tinha essa resposta. Então, quando eu mudei as perguntas, isso fez com que outra realidade se abrisse diante de mim. E um paradigma que existia na minha cabeça era o seguinte: eu não queria aceitar essa realidade, porque a minha mente naquele momento pensava assim: se eu aceitar esta realidade e eu começar a viver a minha vida com esta condição, eu acho que a cura não vai acontecer. Então, eu fiquei um tempo sem sair de casa, eu ia só para médicos, para clínicas, fazer exames, até que um dia eu mudei esse pensamento. E a lógica foi: enquanto isso não acontece, então eu vou viver.
Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou sair, vou fazer alguma coisa. Então, parece pouco tempo quando a gente fala que um ano se passou para quando você tem uma vida normal, você segue uma rotina normal. Quando você está em sofrimento, um ano pode corresponder a 10 anos, parece que aquele tempo não passa, você não tem referências do que pode ser feito. Então, eu comecei a observar as coisas em uma outra perspectiva, tá, eu saí do pensamento da escassez, do que é que eu não tenho, do meu problema, para pensar, então, o que é que eu tenho? Eu sou uma pessoa inteligente, eu posso aprender coisas novas, eu não tenho problema mais nenhum de saúde, sou perfeita. E eu comecei a buscar essa lógica dentro de mim que me fazia pensar, então tá bom, o que é que eu tenho e o que é que eu vou fazer com aquilo que eu tenho? E esse foi um processo que eu buscava desde as mais simples situações sobre o que eu poderia fazer, e muitas delas eu encontrava limitações, porque a visão, quando você a perde, traz uma restrição muito grande sobre qualquer coisa que você possa fazer. Então, eu encontrei um curso de coaching e é lá que eu comecei o resgate sobre o que é que nós vamos fazer com isso. A princípio, eu estava prestes a me aposentar por invalidez, e então eu fui fazer o curso porque eu pensei, então eu vou ter muito tempo livre, já que eu vou ter todo esse tempo livre, eu vou fazer coaching nas horas vagas. Só que a vida me mostrou que aquilo era muito maior, que a minha história, a minha trajetória não era só aquele momento, não era um ponto final da vida, era só uma vírgula, era um momento em que a história iria continuar. E eu não percebi ainda aquilo assim tão claramente naquela hora, mas as pessoas ficavam curiosas, elas chegavam até mim, me perguntavam que se eu tinha algum problema visual, até no curso mesmo. E aí alguns convites começaram a aparecer para fazer palestras, para ir nas empresas, falar com as pessoas. Porque, veja, muita gente se esquiva de compromissos, da responsabilidade, de fazer algo a mais. E eu, ainda assim, ainda enfrentando dificuldades, eu estava lá. Eu saía do interior, pegava um ônibus sozinha, muitas vezes, vinha para São Paulo para estudar. E aquilo começou a chamar a atenção das pessoas sobre, poxa, que atitude é essa que essa pessoa está tendo? Que capacidade é essa que ela está tendo e que a gente precisa olhar para isso de um jeito diferente? A empresa que eu trabalhava, a qual eu ainda estava ligada, tendo esse conhecimento, eles me chamaram. Falaram, Elaine, mas o que você está fazendo? Né? Estou fazendo umas palestras e o pessoal está me chamando. Poxa, se você está fazendo esse trabalho tão bonito que você está fazendo fora da empresa, por que você não volta, então, e vem fazer esse trabalho aqui dentro da empresa? Aqui você trabalhava? Na mesma empresa que eu trabalhava, E aí eu fiz essa transição de carreira, fui trabalhar no RH. Foi uma reabilitação, que não é um processo fácil, porque ela aconteceu tanto pela minha deficiência, quanto também uma transição de carreira. E a transição de carreira para qualquer profissional já tem muitos desafios. Sim. E com a deficiência ele se agravava ainda mais. Eu voltei a trabalhar em uma unidade da empresa que fica no interior, e lá eu comecei de novo, né? Você não tem aquela posição de gerência, você não é mais nada, você é mais um na multidão e ainda com um déficit visual que compromete bastante as relações no ambiente de trabalho. Mas eu posso fazer uma pergunta antes? Claro. O que foi o clique que Elaine pensava e fazia um tipo de pergunta e mudou para a pergunta que você considera que foi super importante para essa nova perspectiva? Nesse estado mais sombrio que eu passei, houveram 2 Tu momentos. teve depressão? Não. Não entrou em depressão? Não entrei em depressão. Eu tive momentos de muita angústia, mas não tive uma depressão. O que aconteceu foram 2 momentos bem intensos assim que eu vivi. Um deles foi quando eu estava eu fui no hospital, e aí o médico que iria me atender, ele foi me dar uma receita, algo assim que eu fui lá buscar. Ele falou assim, Elaine, nesse dia eu vou estar na área de oncologia, e então você me procura lá que eu te entrego, acho que era um pedido de exame. E eu fui nessa área de oncologia, fiquei na sala de espera ali aguardando, e nisso tinha uma senhora sentada ao meu lado, estava eu e a minha mãe, e essa senhora estava aguardando uma pessoa que ela iria visitar.
Nisso, essa pessoa se aproximou dela, ele chegou, ele estava fazendo uma caminhada pelo corredor e ela já o encontrou e ele estava muito debilitado. Eu não conseguia ter as percepções visuais, mas a forma como ele se retratava para ela, sobre o que ele estava passando, e ela dizia: Nossa, mas você é jovem, você é forte. E ele estava assim, muito debilitado. Ele falava assim: Eu estou há 3 dias sem sair da cama, hoje é o primeiro dia que eu estou saindo da cama. E aquilo eu ouvia ela conversando com ele, me chamou muita atenção, porque eu estava em pé. Então, foi um primeiro start que eu pensei assim, poxa, eu tenho saúde, eu sou uma pessoa que eu consigo caminhar, eu consigo, né? E ali comecei a pensar nisso. Eu acho que a comparação não é uma coisa boa de se fazer quando você tem uma coisa, você fica comparando com a vida do outro e você quer saber como é que está a sua progressão de vida. Mas tem um momento que, se você presta atenção na realidade que o mundo tem diante de si, aquilo, se te chamar atenção para uma coisa positiva, aproveita esse momento. Então, ali me chamou a atenção. E um outro episódio também, talvez muito próximo a esse, mas que já ecoava na minha mente essa situação, foi quando uma amiga me chamou, a gente dividia apartamento, e ela falou assim: Elaine, vamos para a praia? Aí eu pensei, nossa, mas nessa situação eu ir para a praia, não sei se é uma boa ideia. Mas eu estava com tanto tempo livre e eu sempre querendo ir para a praia, nunca pude ir para a praia. E aí eu falei, então vamos para a praia. E aí nós estávamos no litoral e a gente estava lá na areia da praia. E nisso chegaram algumas pessoas, uns rapazes com um amigo que ele era cadeirante e ele não podia ir até o mar sozinho. E os amigos retiraram ele da cadeira, carregavam ele e levaram até o mar para que ele pudesse saber como que era estar dentro do mar. E eu pensei, eu consigo caminhar até o mar. Então, existem momentos que na vida da gente, a gente precisa olhar para aquela situação e aquilo te muda, transforma a sua alma. Você tem duas situações. Eu tinha duas opções, Rodrigo. O futuro da Elaine, naquele estado sombrio, eu enxergava como se fosse uma mulher muito amarga, uma mulher que tinha vivido uma experiência negativa na vida, mas uma pessoa muito ressentida, uma senhora. Eu enxergava essa senhora no futuro. E tinha uma outra Elaine que eu enxergava no futuro, que era alguém que, embora tivesse alguma situação difícil, um desafio na vida, ainda assim podia ser feliz. E todos nós nascemos para ser felizes. Ainda que tenhamos problemas, ainda que tenhamos dificuldades, mas se você souber se conectar, encontrar o significado da sua existência, você encontra essa felicidade. Aí depois, eu tô chorando, tá? Depois desses 2 episódios, tu começou a ver perspectiva pra frente, como é que seria, e você falou, não, eu tenho uma decisão a tomar, foi isso? Eu estava bem cansada de ouvir dos médicos que não tinha solução. Então, eu fui para um médico nos Estados Unidos, em um hospital que prometia curas de doenças incuráveis nos países que as pessoas moravam. Muita gente ia lá, né, estrangeiros, para poder buscar essa cura. Só que eu sabia que eu poderia vir com uma resposta positiva ou negativa. Então, eu fui, eles olharam toda a minha pasta de exames, me consultaram. Eles falaram assim, Elaine, é o seguinte, só tem um exame que você não fez no Brasil e que pode ser essa a causa do seu problema. E aquilo que era uma possibilidade da causa do meu problema não tinha cura. Então, eu ia voltar, talvez sabendo o que eu tinha, mas ainda assim sem ter a cura. E aí eu fiquei pensando, eu voltei para o Brasil, o exame levava naquela época 3 meses para ficar pronto. E nesse tempo, eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com isso? Então, eu comecei a observar as situações que eu poderia fazer, e, enfim, o que é que eu posso dedicar minha vida, mas é assim, muito ainda imatura essa possibilidade, né? Eu acho que foi ali, somente quando eu fui nesse curso de coaching, em 2012, não haviam muitas referências sobre o que era coaching. Então, antes de ir, Rodrigo, eu pensei bem naquilo que eu ia fazer. Eu tinha um desejo muito grande de fazer esse curso por ser algo que representasse uma luz no fim do túnel. Mas havia ainda muitas incógnitas, porque quando você digitava na internet, lá no Google, o que é coaching, em 2012, não apareciam muitas referências.
Hoje, se você digita lá, aparece 1 milhão, quantos Sim, sim. milhões, né? E ali eu tive acesso a um livro do Tony Robbins, que era Desperte Seu Gigante Interior. E eu pensei, eu preciso saber o que é isso antes de eu ir, porque eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais condições financeiras. Todo o meu dinheiro, as minhas reservas financeiras, eu já tinha investido, eu já tinha gasto com médicos, com exames, com tudo, tinha, né, não tinha mais nada. Então, quando eu liguei no lugar onde eu fiz a minha formação, ela falou o valor exato que eu tinha na conta e embora eu escutasse muito: "Não, você vai gastar todo o seu dinheiro se você tiver que fazer um exame, se você tiver que fazer alguma coisa", eu pensei: "Não, eu preciso fazer isso". E o livro me ajudou muito a entender esse processo mental na qual eu precisaria me conectar para que eu tomasse essa decisão. Então isso foi uma mobilização interior até eu chegar lá no curso e realmente eu consegui fazer o que eu queria. Eu fiz coaching em 2017. Eu digo que dos investimentos todos que eu já fiz, sem sombra de dúvidas, foi um dos melhores. E sempre me pergunto, o que é que tu mais ganhou lá? E, por incrível que pareça, eu explicava para as pessoas, mas elas não entendiam muito bem, mas eu explicava do tipo assim, ó, o que eu mais ganhei na formação de coach foi o autoconhecimento. Uhum. Foi olhar para dentro e entender quem eu era, as fortalezas que eu tinha e como eu podia potencializá-las do jeito que eu tinha. Perfeito. E tu? Também foi por aí? Eu ficava muito confusa, porque eu fui uma pessoa muito pragmática, muito Tá. objetiva, ligada às decisões da empresa baseada em números, Dados. então, em dados. Então não fazia muito sentido quando eu cheguei no curso, tinha uma sala muito grande, repleta de pessoas, uma música alta, eles botavam as pessoas em pé, batendo palma, e eu pensava, que hora que a gente vai começar a aprender o que a gente veio para aprender? E o que eu não sabia era que aquilo já estaria mobilizando em mim Ativação ali. algo interiormente, sabe? Então aquilo já começou a mexer com a Elaine, que eu era na época, uma pessoa de uma confiabilidade, uma credibilidade, muita assertividade na empresa, mas ainda de certa forma muito enrijecida em relação a como é que a gente pode explorar mais outros pontos que a gente pode ter na vida, outras formas de ser, de fazer, e lógico, sem perder a nossa essência. E quando eu me conectei com essa verdade, eu lembro que eu tinha um exercício sobre metas. E eu comecei a ver o quão grande aquilo era para mim e para as pessoas, e eu comecei a ficar animada com aquela ideia. Então, eu fiz um plano de metas, e eu fiz metas muito ousadas para uma pessoa na minha condição naquela situação. Como, por exemplo, eu queria ir no Tony Robbins, e eu falava assim, então falava para a moça que estava me ajudando, né? Escreve aí que eu vou lá no Tony Robbins em 5 anos. E 5 anos, para mim, já era uma coisa como se fosse amanhã. Uma pessoa que não tem dinheiro, uma pessoa que não atravessa uma rua sozinha, uma pessoa que não tem mínimas condições de tomar uma decisão como essa. Eu estava morando, né, na casa da minha avó e eu falava assim, não, escreve aí, moça, eu quero morar na minha casa e eu vou ter uma casa, eu vou morar na minha casa. Então eu pensei, para eu ir no Tony Robbins e para eu morar na minha casa, eu tenho que voltar a trabalhar, eu tenho que ter recursos financeiros. Escreve aí, moça, eu vou ter tantos R$ 1.000 na conta. Então eu conto isso porque às vezes as pessoas acham que para que você tenha objetivos, elas se baseiam muito nas condições que elas têm de realizá-los, baseado na perspectiva do hoje. Só que não é bem assim. Talvez você não tenha nada e você tenha objetivos claros, e se você souber dividir isso em metas e você acreditar fielmente nessas metas e tiver disposição para poder fazer isso acontecer na tua vida se transforma. Porque ninguém disse que foi fácil. Eu saí por várias vezes do interior sozinha, eu pegava ônibus, vinha para São Paulo, eu decorei o caminho da rodoviária para eu fazer quase que sem enxergar. Eu passei situações muito complexas para que eu pudesse ter tudo o que eu queria ter e viver toda essa experiência. E tudo aquilo que eu almejei naquele momento realmente se fez verdade na minha vida, mas porque eu me dediquei imensamente para que isso acontecesse. Tua relação com Deus. Ela é uma relação muito forte. A espiritualidade, para mim, é você ter uma vivência em algo que é acima de você, que é sobrenatural na tua vida. Eu acho que é algo que é transformador para todo ser humano.
a minha relação com Deus, ela sempre foi muito íntima, muito próxima. Eu tive, lógico, que questionamentos que muitas pessoas têm quando passam situações assim. Será que Deus gosta de mim? Será que Deus sabe que eu existo? E por alguns momentos eu chegava a pensar que Deus para mim era como se fosse um pai que morasse numa terra estrangeira, que me pagasse uma pensão e que soubesse que eu existia, mas eu não tinha uma intimidade com Deus. E quando eu comecei a realmente me conectar, que você não, Deus já nos ama e você precisa só se reconectar com essa verdade. Então eu comecei a me aproximar mentalmente, espiritualmente, amorosamente de Deus, e ali eu encontrei que eu não era uma filha desamparada, pelo contrário. Muitas coisas que aconteceram na minha vida eu não teria feito por mim mesma. Às vezes a gente se engana achando que somos nós quem trilhamos o nosso próprio caminho, somos donos do nosso nariz e vamos e fazemos. Mas sem o amparo de uma força maior que te guia, que te orienta, que ilumina a sua estrada, que te faz acreditar que você pode, que te faz tirar dificuldades internas que você tem, como medo. Então você percebe que é isso que vale a pena, sabe? Uhum. Em tudo aquilo que a gente fizer, tem Deus ali nos olhando, nos guiando, independente das religiões. O que é importante na tua vida é você ter a fé, uma fé genuína, verdadeira. E quando você olha para as pessoas, de tudo que você viveu e aprendeu, e convivendo e conversando com as pessoas, em palestras que você faz, em mentorias que você trabalha, o que você mais aprendeu nesses momentos difíceis que você viveu, que você acredita que as pessoas precisam ouvir mais, ter mais atenção, enfim, que seria importante elas absorverem um pouco mais? Eu acho que elas estão muito voltadas para fora. As pessoas passam muito tempo nas redes sociais, olhando as coisas, se interessando por coisas, querendo fazer cursos, e elas estão olhando para fora. Eu acho que as pessoas precisam olhar mais para dentro de si. Só que esse olhar para dentro de si, ele nem sempre é fácil, porque nós nos encontramos com muitas luzes dentro de nós, com coisas que nós queremos olhar para nós, mas dentro de nós existe um lado também que ele precisa ser desenvolvido, precisa ser amadurecido, ele precisa ser aperfeiçoado. E tem situações dentro desse processo de um autoconhecimento que ele contribui imensamente para que a gente vá para o próximo nível. Nem sempre o que a pessoa precisa é ter mais um diploma, mais uma experiência profissional. Talvez o que ela precise são mudanças sutis, às vezes, no seu comportamento, na sua maneira de decifrar as situações, de resolver os problemas. Só que as pessoas, elas vivem uma rotina na qual elas estão acostumadas e a mudança nem sempre é fácil, né? Então eu penso que o autoconhecimento e você estar disposto a ter esse olhar para dentro de si mesmo, assim, com a sua verdade, com humildade para entender o quanto você ainda precisa aprender, o quanto você ainda pode descobrir sobre si mesmo, é, é essencial para a nossa vida. A gente tem que ter bastante humildade. Se você passasse de novo por aquilo que você passou, ou se tiver alguém, com certeza tem, que está ouvindo a gente e que talvez se faça aquelas perguntas, né? Por quê? Por que agora? Por que comigo? Por que isso está acontecendo? Qual conselho você daria para você de 15 anos atrás? Ou para as pessoas que estão ouvindo a gente agora e que estão passando por um momento que fala, caramba, eu não sei se eu tenho saída. Não sei se faz sentido eu permanecer aqui do jeito que eu tô. Talvez Uhum. era melhor acontecer outra coisa comigo. Então, com certeza tem alguém que está passando por um momento difícil que precisa do teu conselho. Qual seria ele? É muito complexo quando a gente está passando por essa situação, porque a gente gostaria que as nossas suposições, as nossas verdades fossem verdades. E o que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente se ilude, a gente se faz acreditar e como uma vítima de uma situação na qual para nós faz sentido, porque isso te coloca numa situação ali de que justifique o teu sofrimento, sabe? Só que nós não somos vítimas. Eu diria para as pessoas: você é o protagonista da tua história. Por mais que às vezes para algumas pessoas isso possa parecer ser um clichê, eu ainda insisto na ideia de que você é dono da sua jornada, sabe? Capitão da sua alma, do seu destino,
que você pode se você acreditar nesse processo. Eu entendo que não esteja sendo fácil quando alguém perde o emprego, eu entendo que não esteja sendo fácil quando alguém recebe um diagnóstico de saúde difícil, eu entendo que não esteja sendo fácil quando a pessoa se envolve com problemas financeiros, na qual ela se julga incapaz de melhorar e de lidar com aquela situação, ou inúmeros outros problemas que a vida nos traz. Eu entendo. E eu sei que não é. Porque quando as pessoas olham para a minha vida e falam assim, poxa, Elaine, tua história é linda, você superou tudo isso. E aí eu mudo, eu falo, não. A vida não é superou, é superando. Porque todos os dias esse problema ainda me acompanha. E, Rodrigo, eu lido com situações no dia a dia nas quais, às vezes, eu não sei que eu vou deparar com elas. E eu preciso me reposicionar diante daquilo e falar, tá, calma, tá tudo bem, eu vou conseguir, a gente vai fazer isso dar certo, sabe? Vou te dar um exemplo. Ano passado, eu fui fazer um curso em Harvard. E eu viajei com mais 2 mulheres, mais 2 pessoas daqui do Brasil, e eu fui para lá. E quando nós fomos retornar, elas fizeram um check-in um momento diferente do meu, e a gente não conseguiu sentar próximas, e a gente pediu para trocar, mas eles não conseguiam trocar, enfim, não deu certo, e eu tive que viajar sozinha, assim, num lugar muito diferente da qual elas estavam ali no avião. E a pessoa veio me atender e me explicar como é que eu, né, faria para chamá-la, caso precisasse. Enfim, eu fiquei um pouco perdida ali sobre o que eu poderia fazer. E ali eu falei, eu precisei falar, calma, Elaine, vai dar tudo certo, é só uma viagem, a gente vai passar algumas horas aqui, sabe? Então eu falo comigo mesma para poder me colocar numa situação em um nível diferente, na qual, às vezes, emocionalmente, eu me encontro. Porque quando eu estava acompanhada, em um momento eu estava desacompanhada, eu viajo o Brasil inteiro, isso não é um problema para mim, viajar. Mas eu não estava contando que eu fosse ter que fazer conexões, enfim. Eu não tinha pedido esse auxílio porque elas estavam comigo. Geralmente eu viajo, quando eu viajo sozinha, eu peço auxílio e tá tudo bem. Só que naquele momento eu não tinha pedido auxílio por essa situação. Então eu converso comigo mesma e falo, calma, tá tudo bem, a gente vai encontrar uma saída, vai dar tudo certo. E dá tudo certo, sabe? Eu acho que a vida é assim, eu diria para as pessoas para que elas, primeiro, né, entender o que elas estão sentindo de verdade, respeitar o seu momento, mas entender que elas podem dar um passo a mais. Não é dar um salto gigantesco, mas é um passo a mais, e aí depois você dá um outro, e depois você dá um outro, e aí teu caminho vai se abrindo. É interessante esse título do teu livro que fala, é possível ir além. Uhum. E quando eu enxergo isso, o além é algo que literalmente a gente não consegue enxergar. Qual é a visão que você tem hoje sobre a vida? Sobre ir além depois que você perdeu 95% da sua visão? Ir além, para mim, ele não tem um espaço para ele acontecer. Em qualquer que seja o teu trabalho, tua função, você sempre pode ir além. Se foi designada uma tarefa para você na empresa e na tua carreira, ou você programou alguma atividade para que você faça, sempre você pode fazer um algo a mais, sempre você pode dar um algo melhor. Então, ir além não é sobre ir muito mais além. E às vezes as pessoas têm essa perspectiva de que ir além é sobre você dar um salto gigantesco. É sobre você fazer coisas ordinárias de uma forma extraordinária, sabe? Uhum. E aí você vai fazendo além, e esse além um pouquinho que você faça todos os dias, daqui a pouco vira uma coisa extraordinária na tua vida. É sobre isso. Como uma pessoa deficiente, eu enfrento muitos desafios, e para você ter uma ideia, quando eu fui reabilitada e eu voltei a trabalhar, para mim, qual era o meu desafio? O que passava pela minha cabeça? Como é que eu vou chegar no banheiro sozinha? Como é que eu vou almoçar na empresa? Como é que eu vou fazer para chegar numa sala de reunião? Eu chegava em sala de reunião errada, eu entrava numa sala e as pessoas diziam, Elaine, acho que não é aqui que você tem que estar, não. Então eu pensava com quem que eu vou almoçar e entender que alguém precisaria me ajudar. Entende? O que é ir além? Às vezes são coisas que podem parecer ser pequenas para quem as consegue fazer. Eu pegava um ônibus, saía, viajava 20 quilômetros para chegar no meu trabalho. Teve um dia que esse ônibus, quando retornou para minha cidade, ele tinha um circuito que ele deveria fazer e eles mudaram a rota do ônibus, só que ninguém me avisou que a rota seria mudada. De repente, eu entendi que eu estava num lugar
que não era para eu estar, e eu falei assim, poxa, está acontecendo alguma coisa aqui. Eu fui falar com o motorista, ele falou, não, moça, mudou a rota. Eu, tá, mas e como é que a gente faz agora? A gente tem uma situação aqui para ser resolvida. Ele falou, não, fica tranquila que eu vou te levar. Sabe? Mas são nesses pequenos momentos e que a gente percebe como é que eu vou além naquilo que eu preciso fazer. Eu acredito que se você tiver essa direção na qual a gente falava, né, há alguns instantes, eu tenho uma direção, eu tenho um propósito, e eu sei que eu vou ter obstáculos, eu vou ter situações para lidar com ela, mas eu vou conseguir vencer o que eu tenho que fazer hoje, depois o que eu tenho que fazer amanhã, e aí isso vai te levar onde você quer chegar. Uhum. E pra gente ir fechando esse episódio, que eu tô super emocionado aprendendo contigo algumas perspectivas bem profundas, o subtítulo do teu livro tem duas coisas. Uhum. O poder da superação com leveza, estratégia e autenticidade. Mesmo passando por desafios, como a gente consegue fazer isso com leveza, com estratégia e autenticidade? Rodrigo, quando as pessoas elas têm uma superação na vida e algo muito desafiador, elas sabem que elas precisam ser fortes. Elas sabem que elas precisam lidar com a vida na maneira como ela se apresenta. Então, essa força que elas vão se desenvolvendo e que vai fazendo com que ela pense, poxa, eu consigo, eu sou forte, às vezes isso faz com que a régua delas sobre as pessoas seja muito alta. E então elas pensam, se eu consigo, qualquer pessoa consegue. Só que consegue em quais condições exatamente? E a leveza vai da nossa compreensão em saber que para a gente ser forte, a gente não precisa ser duro, a gente não precisa ser rígido. A leveza está você acreditar que a vida ela pode ser melhor compreendida e que você precisa ter essa flexibilidade, essa humildade, essa simplicidade nas formas de fazer as coisas acontecerem. Eu vejo pessoas que elas alcançam grandes patamares, elas vencem, elas são vencedoras, mas eu acho que às vezes falta um pouco dessa compreensão de você olhar para o outro com uma empatia mais próxima e pensar assim, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Então você imagina que tem uma escada para você subir e a escada da resiliência, de repente você esteja de 1 a 10 nos degraus aí da resiliência, nota 9 ou nota 10. Você é uma pessoa altamente resiliente. E o outro nem sempre está no mesmo patamar que você. E se você tentar arrastá-lo para esse degrau na qual você está, as pessoas se machucam e se ferem. Ou elas mesmas em si tentarem viver algo que alguém viveu porque elas querem viver também. Elas às vezes vão se machucar. Então, é entender em qual degrauzinho que eu tô e o que eu posso fazer para ir para o próximo nível e depois para o próximo, sabe? Acho que leveza tem a ver com isso, com essa simplicidade, com esse olhar para si, entendendo quais são as minhas competências, quais são as minhas habilidades e como é que eu posso ir para o próximo passo. Isso também depende da estratégia. Então, a autenticidade vem disso. As pessoas olharem para a história do Rodrigo, se inspirarem com ela, mas não necessariamente trilharem exatamente os mesmos caminhos. Talvez seja o desejo delas, e aí tá tudo bem, tá tudo certo. Mas cada um tem o seu jeito de colocar a superação em prática, cada um tem o seu jeito de encontrar a sua felicidade, cada um pode encontrar o seu propósito em si para que aquela vida seja mais significativa, para que essa pessoa seja mais realizada. Sim. A realização não se manifesta na vida das pessoas da mesma maneira. Isso. E então a autenticidade é isso, a gente fazer do nosso jeito, encontrar o nosso processo e não desistir. E eu fiquei curioso, que eu queria te ouvir um pouco sobre o conceito finlandês de sisu. Uhum. Eu imagino que para que a gente consiga ter essa leveza, essa superação, essa estratégia, tu entendeu que existe um novo caminho, né? Como é que a gente coloca isso na prática? Como é que você enxergou? Como é que ele funciona? O sisu é essa chama interior que a gente se encontra com ela em uma situação limite na qual talvez nós julgássemos incapazes de lidar com aquela realidade. Uhum. Se eu não tivesse vivido a minha própria história e alguém me contasse a minha história como se fosse de outra pessoa, eu pensaria, nossa, que mulher, eu admiraria, eu acredito, sabe, essa situação. Porque quando a gente olha para outras pessoas, a gente fica admirando, nossa, olha só essa pessoa e tal e aquilo. Então, o sisu, ele nos faz entender que nós também temos essa força, que embora ela às vezes ainda não tenha se manifestado na nossa vida, você consegue acessá-la nesse momento, sabe?
Então, é você entender que existe essa força interior. Ele é um conceito finlandês, porque na Finlândia vive-se esse conceito de garra, de coragem, de determinação, ele é invocado quando você já deu o melhor de si, você já deu tudo de si, você percebe que ainda tem um fôlego a mais, Uhum. né? Ele vai para além da resiliência, da garra. Ele é uma força interior muito bonita de ser acessada. Só que também tem os seus reveses. Se você focar só em ser altamente resiliente, em superar todas as coisas da vida, sem acessar as tuas fragilidades. Não é ficar só no sofrimento, mas você tem que entender que para viver em alta performance, para viver uma vida de significado, você realmente precisa saber viver o processo. Sim. Viver esse percurso de aceitação, que nós ainda não somos tudo, mas que nós podemos ser tudo quando nos encontrarmos com isso, né? Então, o Sisu, ele me ajudou bastante nisso, ele me inspirou a entender como pessoas conseguiam alcançar essa resiliência, essa força, essa garra, porque a gente, para descrever alguém que tem essa força de agir, a gente precisa ter muitos nomes para isso. A gente tem garra, a gente tem coragem, a gente tem determinação, mas o que pode englobar tudo isso para que a gente viva essa verdade? E eu, me inspirada nesse conceito finlandês, eu fiz disso um método, aonde ele forma um acróstico em que o S é a situação, a gente tem um diagnóstico de onde nós estamos e do que nós queremos, do que nós precisamos, fazer um inventário pessoal das suas forças, das suas habilidades, mas também dos seus pontos de fragilidade. O I é da intencionalidade, uma palavra que me acompanha muito, porque em tudo que você fizer, faça com intenção, faça de verdade, faça para vencer, sabe? É de você fazer com intenção mesmo, com a fé de acreditar que aquilo vai ser para você e que vai dar certo. E depois você tem um outro S aí do Sisu, que é a solução, para você buscar viabilizar as coisas que você quer, porque você não pode ficar só no campo das ideias, do planejamento, mas você também viabilizar de alguma forma tudo isso. E tem meios para todo mundo para encontrar caminhos para si. E aí a gente vai para a unicidade, que é o encontro dessa autenticidade, de você ser autêntico, de você fazer do seu jeito. Ah, mas ninguém está fazendo assim. Tudo bem, você pode ser o primeiro a fazer, e aquilo pode fazer sentido para mais gente também ou não, é o teu caminho, sabe? Uhum. Mas você pode encontrar em si mesmo isso. Então, esse foi o processo que a gente descreve. Nesse livro, ele traz muitas histórias, conto, lógico, a minha história, mas esse livro não é sobre a Elaine, eu falo. Esse livro é sobre cada pessoa que, quando lê, sempre me manda. Nossa, Elaine, parece que você estava falando comigo, parece que foi para mim que você escreveu, e foi para você que eu escrevi, porque foi baseado em você, na tua história, né, na qual você pode acessar através da minha ou de outras pessoas que tem ali, que você vai entender que você também pode ir além. Tem um negócio meio maluco que eu queria te falar, que é, ó, esse é o episódio, mais de 100 episódios eu já gravei, né? E eu nunca senti uma paz tão grande como eu tô sentindo gravando esse episódio contigo. Uma presença de Deus assim muito forte, uma leveza como você colocou aqui, uma sabedoria como você tem trazido aqui. Eu não sei como as pessoas falam sobre você pra você. Quando eu vou subir nos palcos para fazer palestras, eu sempre falo assim, ó, Deus, que seja mais um momento de valor, me use em teu favor, vamos juntos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, toda vez que eu vou pisar no palco, que eu vou fazer um programa de mentoria, geralmente são centenas, milhares de pessoas ali, eu falo isso. E eu não sei se tu percebe, mas eu consigo visualizar isso, que Deus te usa às vezes como processo de cura para as pessoas. Que Deus te usa como exemplo de mensagem, de restauração, de transformação na vida das pessoas através da tua história. É interessante porque um tempo da minha vida, quando a gente passa por desafio, antes a pergunta que eu fazia era, Deus, por quê? Eu também fazia essa pergunta, né? E tudo mudou na minha vida quando eu comecei a me perguntar, Deus, pra quê? Para quê? É pra quê que o Senhor está fazendo isso? E como eu te disse, né, eu não sei o quanto as pessoas falam pra você, não sei tudo que você escuta, mas pra mim é muito claro
muito óbvio, que Deus disse assim, ó, essa daqui é uma escolhida minha, que eu vou colocar ela nesse vale, que é o vale que ela vai passar, vai ser para que ela possa fazer com que outras pessoas, quando passarem por esse vale, tenham a minha presença, tenham a minha experiência através da vida dessa pessoa, e essa pessoa é Elaine. O que eu tenho para te falar, antes de te pedir uma última mensagem, é que Deus continue usando muito a tua vida, que Deus te dê muita luz, que Deus supra tudo que você tem de necessidade, que as pessoas entendam em você a presença dele, que ele seja a provisão e literalmente a visão que ele tem para a tua vida, porque a sua história, ela é absurda. E eu sei que todos os dias você tem escrito uma nova página e que é incrível a maneira que você lidou com isso, a maneira que você transmite isso e a leveza que você compartilha. E eu senti um negócio diferente nesse episódio e que eu não tenho dúvidas que as milhares de pessoas que vão ouvir esse episódio vão levar isso com elas. Que Deus te abençoe muito. Amém. Obrigada, Rodrigo. Assim, as suas palavras, elas me tocam mesmo, sabe, profundamente, porque eu jamais me imaginaria nessa posição de levar para as pessoas em palavras, em processos empresariais, mas através dessa condição eh, que foi colocada na minha vida. Quando você fala de cura, eu falo para as pessoas que esse é um livro que cura, porque a primeira pessoa que foi curada fui eu ao escrevê-lo. Não é fácil você colocar a sua vulnerabilidade, os seus medos, as suas condições para ser verdadeiro. Porque tem muitas pessoas que querem mostrar a parte bonita e talvez eu também quisesse ter começado por aí quando eu comecei a escrever, só que eu fui intuída a fazer uma coisa diferente, a mostrar para as pessoas que realmente a gente tem as nossas fragilidades e assumir isso, eu acho que já é um passo para a gente se curar. Então, outras pessoas que elas me contam sobre tudo isso, eu recebo com muita alegria, mas eu falo. Uma pessoa me perguntou assim, Elaine, eu quero também escrever um livro e eu não tenho nem tempo para isso, e onde que você encontrou esse tempo? E eu disse, mas eu não fiz nada. Foi Deus que escreveu o livro, foi Deus que imprimiu o livro e Deus que distribuiu o livro. E eu tinha uma visão na minha cabeça que era assim, é como se eu visse mentalmente esse livro chegando em diversos lugares, assim como já chegou em outros países, pessoas que leram e que quiseram presentear, pessoas que tomaram conhecimento e vieram comprar. Então, isso me deixa feliz por saber que isso tem algo de valor. Eu acho que essa é a mensagem do livro, né? Você pode ir além, faz as pessoas se conectarem com essa realidade. E a minha missão, Rodrigo, eu entendo que ela tem muito de Deus, mas você bem sabe, transitando pelo mundo empresarial, que tem empresas aonde não se fala de Deus porque eles entendem que lá é um mundo corporativo. E eu acredito que eu sou colocada nessa missão porque eu transito nesse universo corporativo, empresarial, levando uma mensagem importante que muitas vezes seria ouvida somente em igrejas, somente em religiões, mas que a gente precisa se conectar com o nosso desejo de alma como ser humano. E quando você transforma um ser humano em uma pessoa melhor, você ganha um profissional melhor. E esse foi o meu primeiro pensamento de valor quando eu comecei a fazer o trabalho de coaching que eu comecei a fazer na empresa. Eu via que eu fazia, me esforçava para tornar melhor um profissional, e quando ele chegava para me dar feedback no final de um processo, ele falava assim, Elaine, eu estou conversando mais com a minha esposa, eu estou ajudando o meu filho a fazer tarefa, eu estou dando bom dia para o meu funcionário, e foi isso que você me ajudou. E eu ficava pensando, nossa, mas eu me esforcei tanto para ele fazer, eu queria que ele falasse de metas e tal. E aí eu fui entendendo que essa era a grande questão, que essa era a grande verdade. E é justamente sobre isso, é sobre você encontrar, buscar tornar melhor uma pessoa para que você então tenha um melhor profissional. Através de uma linguagem que ela é acessível a pessoas, a empresas, a negócios,
mas que tem uma base muito bem fundamentada, muito bem trabalhada, seja em teorias, em técnicas, nas diversas formações que eu fiz no Brasil e no exterior, mas também fundamentada muito nessa espiritualidade, em Deus, Sim. naquilo que eu vivo, na minha congruência, no meu jeito de ser. Amém. Amém, amém, amém. Se a galera quiser continuar consumindo os teus conteúdos, por onde eles te encontram e qual seria a rede social, enfim, compartilha aí pra galera saber. Rodrigo, eu estou nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. O meu Instagram é @elaineassato, assim como está também nas demais redes sociais. A minha empresa é Valem Consultoria e Treinamentos, para as pessoas entenderem que elas podem ir além, né? Vá além, é um incentivo para que as pessoas vão além. E eu quero te dizer assim, que eu adorei estar aqui com você. Quando chegou esse convite para mim, eu fiquei muito feliz da gente saber que a gente estaria tendo essa conversa, porque eu entendi que você tem muitos dos valores nos quais eu compartilho. Você tem uma trajetória também de carreira e de vida que nos inspira imensamente. E por isso eu fiquei muito feliz da gente estar aqui conversando hoje. Obrigado. Eu tô muito emocionado, tá? Foi uma aula incrível que você deixou hoje aqui pra gente. E o melhor, do jeito mais leve possível. Do jeito mais simples possível. E para eu fechar esse episódio, eu queria fazer um convite para quem está ouvindo ou assistindo a gente. O convite é vá além. O nome da empresa é dela. Vá além. Vá além. É possível ir além. Agradeça absolutamente tudo que você tiver, inclusive os desafios que você passa. Porque eles não vão ser pedras para te atrapalhar, eles vão ser degraus para te fazer crescer. O primeiro convite é esse, vá além. O segundo convite é você conhece alguém que também pode ir além. Você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem. Compartilha esse conteúdo com essa pessoa. Compartilha nos grupos da igreja, nos grupos do trabalho, nos grupos de condomínio, nos grupos da família, nos grupos dos amigos. E falando assim, eu lembrei de você. Escuta esse episódio para que você possa ir além. Esse é o meu desejo para você também. Elaine trouxe visão, prática, ação, decisão, coisas incríveis. E que o meu desejo é que isso fique marcado no teu coração. Na Bíblia fala, né? A gente não carrega um fardo que a gente não pode carregar, né? E muitas vezes a gente acha que não pode, mas pode. Como eu falo quando eu vou subir no palco, que seja um momento de valor, me use em teu favor. Pede isso para Deus também, para que Ele possa ir junto com você aonde você for, inclusive para vencer os desafios ou para conviver com eles. Porque a vitória nem sempre é aquilo que tu tem no teu coração. A vitória é você conviver com o desafio que Deus colocou na tua vida. Que você possa ir além e que você possa compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas que precisam ir além junto com você. Até o próximo Profissional Cast, segunda-feira, 7 horas da manhã. Tchau, tchau.